Moradores de várias regiões da cidade estão apreensivos e preocupados com a presença do barbeiro, inseto que transmite a doença de Chagas. Há mais ou menos uns 15 dias, né? A gente começamos a ver o pessoal falando e ficamos um pouco atentos. Foi encontrado o primeiro aqui na minha residência, né? A minha esposa matou e semana passada encontramos o segundo. Mas o centro é de preocupação, total preocupação, até porque o bichinho transmite uma doença até preocupante, não é? Bem grave. A doença de Chagas é uma inflamação causada por um parasita encontrado em fezes do barbeiro. No Brasil, cerca de 3 milhões de pessoas estão infectadas com a doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença acometida pelo barbeiro, né, que a gente chama de triatomírio, mas alguns conhecem mais pelo barbeiro, né? Ocorre o quê? A picada do barbeiro, ali, se ele estiver contaminado, ele pode defecar, né, e a pessoa ali se contamina ao coçar, né? Então, ocorreu essa contaminação, né, ele vai passar por uma fase aguda da doença, onde pode ter febre ou não, a grande maioria não tem assintomático, mas às vezes aparece um vermelhidão na região, né? Ali ele contaminado passa uns 2 a 4 meses, ele vai passar da fase para a fase crônica, e a grande maioria dos pacientes, eles não desenvolvem a doença em si, eles estão contaminados, mas não desenvolvem em si. 30% dessa população, né, eles podem desenvolver problemas cardíacos ou problemas cardiodigestivos ou só digestivos. A doença de Chagas é uma doença crônica e não existe ainda uma medicação que garanta 100% de cura. Mas aqui na Faculdade de Medicina existe o ambulatório de doença de Chagas que atendem a esses pacientes já diagnosticados com a doença. Cerca de 450 pacientes de Mossoró e região são atendidos aqui na faculdade. Aqui no ambulatório a gente faz a sorologia, né? No caso eu faço sorologia para saber realmente quem são os pacientes positivos, né? A gente vem encaminhados do hemocentro, de outros interiores, dos médicos, né? Para cá a gente faz a sorologia e detecta se ele é realmente positivo ou não. Após isso, aí vai a parte clínica, no caso acompanhado por Dr. Kleber, né? Que é o cardiologista responsável pela nosso grupo aqui. A partir de 2010, nós começamos a pesquisar com os pacientes. Então, pesquisar a doença, não simplesmente a forma de transmissão, não simplesmente o vetor que causava a doença. Então, começou a estudar mais a miúde a doença de Chagas mesmo e os pacientes acometidos. O que motivou foi, na verdade, um trabalho de pesquisa. Nós começamos um doutorado, nós já tínhamos orientado um trabalho de conclusão de curso em um aluno, em seguida começamos um doutorado e aí a pesquisa deu o pontapé inicial e não paramos mais. Dentro do possível a gente está contribuindo um pouco com a ciência, com os nossos pacientes, porque tem atendimento para esses pacientes semanalmente, realização de exames e, de certa forma, contribuindo também com o Ministério da Saúde, sem dúvida. Para quem encontrar o barbeiro, o Dr. Kleber deixa as orientações. Em primeiro lugar, que se acalme, né? O que está acontecendo é que nós invadimos o habitat natural dos triatomíneos, desses vetores, né? Desses insetos, e eles moram, e eles precisam se alimentar, e eles se alimentam de sangue. Então, eles vão procurar sangue para a sobrevivência deles, né? Então, o sangue está no cachorro, está no gatinho, está no ser humano. Ele precisa se alimentar. Via de regra, o que está se encontrando são insetos, são triatomíneos que não habita, não tornou domicílio a casa desse cidadão. Na maioria das vezes, ele voou, inclusive ele voou muito pouco, mas o vento ajudou e ele caiu dentro de casa. E aí estão encontrando isso provoca um certo temor. Mas, na verdade, só lembrar que o que infecta, primeiro que para o indivíduo ficar infectado, o inseto precisa estar infectado, e nem sempre está. Como é que ele deve fazer? Ele deve pegar esse inseto, não matar e procurar a regional de saúde. Lá a regional de saúde deve estudar o intestino desse inseto para ver se ele está infectado, deve se dirigir até o local onde foi capturado. Existe hoje agentes para isso, voltado para isso. Então, eles vão fazer um estudo da área, ver se existem ninfas, se existem famílias desses triatomíneos naquela região, naquele lugar. Na maioria das vezes, eu posso garantir que não tem. Merece cuidado, sim. Precisamos estar vigilantes a isso, mas não é porque eu encontrei um inseto que entrou pela minha janela, trazido
pelo vento, por exemplo, que eu devo entrar em pânico. Não precisa disso.